Estamos, meu Deus, a muitas batalhas. Não perdemos, mas ganhamos, porque Tu és um Deus fiel. Eu apresento Teu servo que aqui está na responsabilidade de ministrar aos nossos corações nessa noite. Quem crê, diga amém. Eu quero saudar a todos com a doce paz de Cristo, amém? Queridos irmãos, é uma noite especialíssima, né? Eu confesso aos irmãos que estava muito emocionado em tudo que nos foi trazido à memória, esses momentos que estávamos aqui. Eu não pude deixar de me emocionar e se lembrar de que o garoto que um dia estava sem perspectiva, o nome na lama, dívidas, atolado na droga, na prostituição. E Deus, pela graça e misericórdia, me salvou. E a partir daí o Senhor começou um processo radical na minha vida. A partir de uma decisão que tomei. E as decisões que nós fomos tomando na caminhada durante esses 23 anos. A noite de hoje é uma noite muito especial porque fala de renovação de aliança. Renovação de aliança. Diga comigo, renovação de aliança. E quando é que nós precisamos renovar a nossa aliança? Quando estamos em um dado momento de nossa trajetória, afastados do propósito original, vivendo talvez distante do padrão que Deus espera de nossas vidas. Mas Deus é muito bom, muito misericordioso, porque sempre Ele vem ao nosso encontro. Sempre o Senhor, Ele se manifesta e vai na nossa direção, chamando a nossa atenção, para trazer a nossa memória que Deus é um Deus misericordioso, gracioso, mas que espera que os seus filhos ouçam a sua voz. Ao longo desses 23 anos de trajetória, é fato, erramos, e como erramos. E foi exatamente nos nossos erros que mais crescemos. Foi nos erros que aprendemos, nas nossas quedas, que aprendemos a ouvir, porque muitas vezes, nós quiséramos fazer a nossa própria vontade. Queridos do Senhor, sem perca de tempo, eu vou tentar ser breve. Eu quero que você abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Peço licença para tirar a máscara aqui, para poder eu falar melhor. Apocalipse, capítulo de número 3 e somente o verso 20. Vamos ganhar tempo. Quem encontrou, diga amém. O Janilson colocou aqui também. Fica mais fácil, não é? Vamos lá? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o que vai acontecer? Eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Este versículo é um versículo mais conhecido entre nós, sim ou não? Quem de vocês aqui já não usou esse versículo para evangelizar? Eis que Jesus está à porta e bate. Ele quer entrar. Não é assim? Sim ou não, irmãos? Vocês estão aqui ou não? Já foram para casa? Ainda não, não é, irmão?
Então esse é um dos versículos mais conhecidos entre os cristãos. E o seu alcance, queridos irmãos, não se dá para a gente dimensionar, porque nós precisamos entender o que de fato o Senhor está nos falando nesse único versículo, depois que você começa a ler do 14 em diante, porque é uma mensagem para uma das 7 igrejas que estão na Ásia Menor. São as igrejas do Apocalipse. E esta igreja é Laodiceia. A igreja de Laodiceia, aquela igreja que deixou Jesus de fora. Isso mesmo, Jesus queria entrar e ele não podia. Ele ficou batendo, por isso que ele diz aqui assim: eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele eu cearei e ele comigo. Eu já não disponho de tanto tempo para a gente entrar aqui nos pormenores do contexto da igreja e também falar da importância da ceia, do que Jesus está falando sobre a última refeição da noite, quando Jesus usa essa alegoria para nos dizer algo tão significativo, tão profundo, que fala aos nossos corações. Mas eu queria junto com você, tá? Verificar esse versículo, porque esse versículo é Jesus tentando entrar na igreja. Estão comigo ou não? É Jesus querendo entrar, se colocar dentro da igreja, uma igreja que deixou ele, amém? Deixou ele de fora, queridos. E em tempos de avivamento, de renovação de aliança, deve-se dizer que todo avivamento verdadeiro na vida de uma igreja, de uma pessoa, só começa quando Jesus entra, quando Jesus está presente. Daí nós temos o estupim para um avivamento. E eu queria com você aqui nessa noite, rapidamente, verificar os verbos desse único versículo que nós lemos aqui, porque nós temos aqui verbos. Alguém é bom de português aqui? Ou já passaram pela escola como eu há muito tempo atrás? Cadê a Meg? Está por aqui? Já foi? Foi ver o Gustavo, né? Ela que faz letras, ela vai entender muito bem do que nós vamos falar aqui nessa noite. Vamos fazer uma reflexão nos verbos que estão aqui, porque são verbos que apontam para fora e verbos que falam de dentro. Verbos que falam para fora, fala do que Deus faz por uma igreja. E verbos que falam para dentro, que é o que a igreja faz para o seu Deus. Vamos repetir? Verbos de fora, diga. É aquilo que Deus faz por uma igreja. Verbos de dentro é aquilo que a igreja faz para o seu Deus. Quem é a igreja de Deus aqui? Aleluia. Quem se considera corpo de Cristo aqui? Dá um glória a Deus aí. Quem está buscando avivamento para a sua vida nesses dias? Quem está buscando avivamento? Eu estou fazendo a pergunta a você. Você está buscando avivamento para a sua vida? Então prepare-se, porque os céus estão abertos sobre esse lugar. Aleluia. Os céus estão abertos sobre este lugar. Então vamos começar com o eis. Eis que estou à porta e bato. A primeira palavrinha que eu quero usar aqui nos verbos de fora é o eis. Por quê? Porque essa palavrinha eis é uma interjeição. O que é isso? Quem já passou pelo colégio sabe o que eu estou falando. Uma interjeição usa-se para chamar atenção. É uma apresentação. É uma palavra denotativa de designação. É Deus chamando a
atenção. Eis, ele está chamando a atenção. A atenção de quem? Daquela igreja, a igreja de Laodiceia. Laodiceia, no tradicional, é a igreja do povo, a igreja que era rica, a igreja que estava abastada, a igreja que foi acusada pelo Senhor de ser rica, né, aos seus próprios olhos, mas aos olhos de Deus ela era pobre, cega, miserável e estava nu. Amém, queridos? Então o Senhor chama a atenção. Eis que eu estou à porta. Ou seja, o que nós estamos ouvindo de Deus é: ouça a voz de quem existe e está sempre perto de você, que é Deus. O fato de Deus chamar a atenção daquela igreja é porque aquela igreja, na verdade, aos seus próprios olhos, se enxergava como autoexistente à parte de Deus. O contexto, irmãos amados, desta igreja é um contexto que revela que pelo menos 4 coisas que eu quero citar para você. Eu fiz uma pesquisa, eu quero citar 4 coisas importantes sobre esta igreja que me chama a atenção. 4 coisas que caracterizam aquela igreja de Laodiceia, porque toda vez que Deus vai falar com o seu povo, Deus vai falar na linguagem do seu povo. Deus vai usar a geografia, Deus vai usar a cultura, Deus vai usar o idioma para ficar inteligível tudo que Deus está querendo falar apropriadamente. Então, existem 4 coisas que se destacam, 4 características. Primeiro, Laodiceia era um centro bancário e financeiro. Por isso que o Senhor diz: você diz que é rica. Por quê? Porque aquela igreja estava plantada em um centro bancário. As pessoas dali eram praticamente milionárias, eram pessoas ricas da época. Para os irmãos terem uma ideia, Laodiceia foi destruída através de um terremoto que aconteceu em 61 depois de Cristo. E para se construir uma cidade, eles recorriam ao império, e isso eles não fizeram. Por quê? Porque eles eram ricos. A segunda coisa é que eles eram um centro médico de muita importância. Em Laodiceia existia um centro médico, havia uma escola de medicina famosíssima. Lá eles produziam 2 ungüentos quase que milagrosos, um para o ouvido e um para os olhos. É por isso que você vai ouvir Jesus dizer: aconselho-te que compres, que ponhas colírio nos teus olhos para que você enxergue. O Senhor está usando um contexto de lá. Eles eram cheios de si, porque eles eram fabricantes dos melhores ungüentos, do remédio da época, que podia sanar problemas de audição e sanar problemas de visão. Mas nem sempre nós somos aquilo que achamos que somos diante dos olhos de Deus. Uma coisa é você achar uma coisa de você mesmo, a outra é Deus olhando de cima para baixo. Nós podemos pensar muitas coisas de nós mesmos. Queridos irmãos, nós estamos vivendo num tempo em que ansiamos os milagres de Deus, queremos os milagres de Deus, mas não esquece, estamos vivendo um tempo apocalíptico, um tempo em que a palavra de Deus diz, como o nosso pastor já falou aqui nessa noite, difícil, e que nós vamos precisar de um avivamento na fé, um avivamento que fortaleça nosso coração nas promessas de Deus para a nossa vida. A terceira coisa sobre Laodiceia é que ela estava centralizada entre as indústrias. Ela produzia um dos melhores tecidos da época, de lã especial, famosíssima no mundo inteiro. Eles exportavam para o mundo inteiro. Nem mesmo com a produção e de uma indústria, aquela igreja, escute, parece que se amoldou, se aculturou ao sistema da sua época.
aqueles irmãos daquela igreja, eles eram ricos, irmãos. Já que eles faziam parte, é por isso que o Senhor vai dizer: você é pobre, cego, miserável e nu, fazendo apontamento e desdenhando de que só porque eles produziam a melhor lã, não significava que eles estavam vestidos. Pela palavra de Deus, quando nós olhamos alguém: pastor, eu sonhei que eu estava nu, fulano estava sem a roupa, está falando de que está sem a cobertura da palavra, está deixando de viver os princípios da palavra. E a quarta e a última coisa é que Laodiceia, ela estava centralizada entre Colossos e Hierápolis, e eles estavam, em Laodiceia existia águas térmicas, só que essas águas térmicas, elas eram mornas. Por quê? Porque de Colosso vinha águas frias, e de Hierápolis vinha as águas quentes. Então, quando eles desciam das montanhas, quando chegava em Laodiceia, as águas se chocavam e ficavam mornas. Em Colosso, as águas frias eram terapêuticas. Em Hierápolis, as águas eram quentes e eram terapêuticas. Mas em Colosso, as águas mornas não serviam para absolutamente nada, nem sequer para tragar e tomar. É por isso que o Senhor vai dizer para essa igreja: você nem é morno e nem é, quem dera fosse quente ou frio, porque tu és morna, eu vomitarei você da minha boca. Deu para entender o contexto ou não? Nós vamos mergulhar na mensagem. Eu trouxe um pouco desse contexto para você entender que quando Deus quer falar conosco, Ele fala em algo que nós entendemos. Queridos, são 23 anos de trabalho, 23 anos labutando para o Senhor, 23 anos falando do Evangelho. E esses verbos também falam conosco. Deus está despertando para que a Deus é fiel, renove a sua aliança com o seu Deus. Cada um de nós, escute, eis despertando o nosso ser para ouvir aquele que está perto de nós todos os dias, o Senhor que fala conosco. Deus está chamando-nos. O segundo verbo de fora, que aponta para aquilo que Deus pode fazer por uma igreja: eis que estou. Diga estou. Estou é uma palavra que designa presença, estado e condição de vida de um ser, fato ou pessoa que se pode notar. Eis que estou, Deus está dizendo: eu estou presente. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus está presente conosco, irmão, na trajetória da sua vida e da sua fé. Por isso que eu disse para os irmãos que eu estava muito emocionado, porque em cada momento em que se estava cantando, louvando, aos 23 anos de trabalho, eu pude não somente notar o trabalhar de Deus em minha vida, mas as dores, os alentos, os acalentos, os abraços, as lutas. Deus sempre esteve presente. Deus sempre estará presente. Muitas vezes quando queremos sucumbir no ministério, muitas vezes quando queremos olhar para trás, Deus está dizendo: estou presente. Não esqueça, Deus está contigo. Deus está no seu ministério. Deus está com você. Aleluia. Deus é um Deus do estar. É o Deus do estar presente, nunca ausente. Ainda que você ache que Ele não está presente, ainda que
Quando a gente ora e a gente tem aquela sensação de que não estamos tendo respostas, Deus está com o seu silêncio nos ensinando a paciência. Mas Ele nunca nos deixa só. Quem está comigo aqui, diga amém. Aleluia. Terceiro, eis, estou, o outro verbo é bato. Bato. Ou seja, bater é algo que quebra o silêncio, que desperta-nos para si. Aquela igreja estava dormente. Eis que eu estou à porta e bato. Deus estava batendo. Jesus alegorizando, batendo, dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Por quê? Porque Ele está despertando, chamando-nos. Porque o Senhor, Deus, está ciente de que podemos ouvi-lo, por isso Ele bate. Alguém já foi surpreendido na noite com a batida de porta na sua casa? Ou uma voz? Quando alguém vai te procurar muito tarde da noite, batendo na sua porta, qual é a sensação que você tem? Dá ou não dá para ouvir, irmão? Dá ou não dá para despertar? Você fica pensando: meu Deus, o que é que fulano quer uma hora dessas? Porque Jesus, falando à igreja de Laodiceia, Ele vai no momento da última refeição, a ceia, quando as pessoas estão reunidas na casa. Então Jesus bate, despertando, chamando, dando ciência de que nós podemos ouvi-lo bater, porque o Senhor quer tocar na nossa sensibilidade. Se você quer ser reavivado nesta noite, quer uma renovação de aliança, é preciso você ouvir o despertar do Senhor para a tua vida, para a tua alma, para o teu ministério, para a tua família, para a tua caminhada. É preciso parar, sentar, porque a vida está correndo, a vida está passando. 23 anos, parece que foi ontem. Parece que eu vejo aquele menino passando debaixo das minhas pernas. O Raimundo se lembra, nós na casa lá, com o banco, o menino passando debaixo das minhas pernas, eu pregando, e dizia: Raimundo, segura o menino. Bota aí a imagem dele pregando aí, por favor, bota a imagem para os irmãos. A Betinha se adiantou aqui, eu preparei tudo para falar aqui com os irmãos. Bota aí o irmão aí, o garoto que passava debaixo, que se Jesus não tivesse levado ele tinha se perdido naquele barroso. Tem áudio? Esse aí é o Jean. Esse garoto aí é fruto do meu ministério. Ele está dando um testemunho na igreja, pregador do evangelho. Tá vendo? Obrigado. Ó, tomador de droga. Esse garoto, os irmãos sabem, 23 anos pregando, esse menino passando debaixo das minhas pernas. E a mãe dele dizia assim, a mãe dele, o Raimundo, acho que se lembra, pastor Raimundo: pastor, ora aqui, repreende. Quantas vezes a gente colocou as mãos na cabeça desse menino: Senhor, esse vai ser um homem de Deus, profetizando. Está aí, ó, está aí para a glória do Senhor Jesus. Está aí para a glória de Jesus. São coisas como essa, irmãos, que fazem a gente caminhar, de saber que ao longo desses anos o Senhor tem dado essas alegrias no nosso coração. 4. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei.
verbo de fora, entrarei. Isso está falando de intenção. Marcar passo adiante. Deus está dizendo, entrarei se você deixar. Porque conforme nós sabemos, o Senhor, Ele é educado. Ele não vai fazer nada que o indivíduo não queira. Ele está dizendo que deseja entrar nesta igreja, que deseja ter comunhão com essa igreja, que deseja dar passo na vida desta igreja, porque o que Deus tem para nós, quando nós desejamos e estamos dispostos a ouvir, por mais difícil que seja, sempre será o melhor caminho a se tomar. Entrarei, porque muitos de nós estamos deixando Jesus de fora da nossa vida. Ele não fala mais conosco, Ele não manda mais o nosso dinheiro, Ele não manda mais o nosso tempo, Ele não manda mais na nossa história, Ele não manda mais na nossa família. Ele está dizendo, eu entrarei. Quantos crentes não deixam mais Jesus entrar? Jesus está fora. Jesus precisa entrar, querido. Se alguém ouvir, se preposição, português, preposição de condição, se é uma condição, Ele espera que nós permitamos que Ele entre. E como é que isso acontece, pastor? Quando nós saímos do centro da nossa vida, do egocentrismo que nos domina, que fala alto dentro do nosso coração, que domina as nossas emoções, que nos torna carnais, que nos torna distante. Aquela igreja não conseguia mais olhar para o seu Criador, porque ela tinha se amoldurado ao sistema da sua época, o dinheiro, o status, a condição social, mas eles não tinham mais o vigor espiritual. Era uma igreja apagada, uma igreja que não tinha mais o vigor, o fervor, a simplicidade do evangelho, a alegria de se reunir com os irmãos, a alegria de louvar o Senhor pelaquilo que o Senhor é. Deus era só mais um adereço, porque o dinheiro já tinha se tornado um Deus há muito tempo. Mas Deus é Deus tão misericordioso que Ele pede para entrar. Eis que eu estou à porta e bato. Filho, eu quero entrar. Deus quer entrar em nossa vida, querido, na nossa história. Entrarei. Deus convida-se para dentro. Eu quero entrar. E por último, dos verbos de fora, cearei. Cearei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei. Cear era o clímax do ato, do plano, do propósito. Era o momento mais importante, a ceia final do dia. Ceia fala de comunhão, de compartilhamento de intenções, de ideais. A ceia é um momento em que, aqui na igreja a gente ceia, às vezes a gente faz até correndo, mas é um momento tão importante, porque na ceia não é só a questão do comer. A ceia, ela é revestida de tantos significados. Ela fala de intencionalidade, ela fala de sentimento, ela fala... Você vê quando Jesus está na ceia, na última ceia, e Jesus olha para os seus discípulos ali rasgando o pão, e conversando e olhando com os olhos de cada um. Era algo que fala de intimidade.
que talvez muito de nós já aqui perdemos: intimidade. Uma intimidade. Eu entrarei e cearei. O teu Deus dizendo: eu vou cear contigo. Diz a palavra de Deus que quando formos arrebatados, nós estaremos em uma grande ceia. Diz a palavra do Senhor que a recepção do reino dos céus será uma ceia. E lá estará Isaac, Abraão e Jacó, e todos os patriarcas, e todos aqueles que não se venderam, que não se deixaram corromper, que guardaram e que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Que estarão sentados, que se alegrarão, que disseram: nós vencemos o mundo, nós vencemos pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Nós vencemos. E o Cordeiro assentado. Aleluia. Como diz Paulo, agora vemos como por espelho, não estamos vendo ele, mas naquele dia, na ceia, nós o veremos como ele é. Aleluia. Você guarda essa esperança ou não? Você guarda essa esperança de estar um dia sentado com o Cordeiro? Há um hino de um antigo pastor meu, o primeiro pastor, Ari Bento, diz assim: a razão de não me desesperar na vida com este mundo de horror é saber que em breve o meu Salvador despontará e descerá numa branca nuvem para me arrebatar, e lá então eu estarei. A razão de nós nos desesperarmos, não entrarmos em todos os meandros que um coração pode entrar, é porque a presença dele em nossa vida é real. Por isso ele diz: eu entrarei e cearei. Verbos de dentro, vou adiantar. Qual é a parte da igreja? O que a igreja faz para que o avivamento, a frieza da fé, os sintomas da frieza desapareçam? Olha que ele diz assim: primeiro, ouvir. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, olha o que a igreja tem que fazer. O que a igreja tem que fazer? Ouvir. A igreja nunca pode perder a sensibilidade espiritual de ouvir. Porque quando a gente escuta o que o Senhor está nos falando, certamente nós não vamos entrar em caminhos pedregosos. Nós não vamos ficar desesperados. Você vê o desespero que o mundo entrou agora nessa pandemia? As pessoas estavam ouvindo a opinião pública, a opinião dos de fora e a opinião da palavra. No mundo tereis aflições, mas ele diz em sequência: mas tenha bom ânimo. Precisamos ouvir, irmãos. Amém? Segundo, abrir. Se alguém ouvir a minha voz e abrir. O que significa abrir? Dar espaço, agir na vontade de Deus, no que Deus quer. Dar espaço, agir na vontade de Deus, segundo aquilo que Deus quer e não aquilo que nós queremos. Nós estamos na igreja e somos a igreja não para fazer a nossa própria vontade. Deus faça isso por mim, Deus resolva isso por mim. Parece que Deus se torna até um serviçal nosso. Mas é o contrário, irmãos. Quando nós chegamos e nos tornamos igreja, o que a igreja faz é servir a esse Deus, é estar disposto e apostos para fazer a vontade do Senhor. Mas o que nós estamos enxergando hoje é uma igreja que quer ser servida por causa da materialidade. Lembre-se, você é servo. E Jesus disse que não é o servo maior do que o seu Senhor.
Se Jesus deu o exemplo de ser servo, então por que muitos de nós consideramos que estar na igreja é ser servido pelos demais? Quem quer ser servido precisa servir primeiro. E servir é um ato de abrir-se para a vontade de Deus, e nem todo mundo está disposto a servir. Eu fiquei muito maravilhado, vi um testemunho de uma missionária dizendo que aeromoças formadas, gente do exército, médicos saindo das suas profissões, não é porque queriam não, é porque estavam indo para um projeto missionário ali no Pará, para servir como missionária aos ribeirinhos, as ribeirinhas. Eu até falei isso aqui já para vocês. A missionária aqui é Gaspar, depois você entra lá e vê. Coisa linda, irmãos, coisa linda. As aeromoças refinadas, falando idiomas, dizendo, eu fui chamada para cá, e tendo que aprender a cozinhar em panela de barro, fazer casa de taipazinha com a mão, com barro, para quando chegar no local, muitas vezes sem acesso à água, sem acesso. Gente, sabe para quê? Para alcançar índios, povos não alcançados, se doando neste momento. Aqui próximo da nossa comunidade, nas nossas vizinhanças, nós também podemos fazer isso, mas quem quer fazer isso? Quem quer servir? Somente aqueles que estão ouvindo o Cordeiro e abrindo-se para a vontade do Senhor. Isto é verdadeiramente avivamento. Amém, irmãos? Terceiro, cear novamente. O avivamento que tem que acontecer, acontece na ceia. A igreja precisa ter o mesmo paladar que o seu Senhor. O mesmo paladar, aquilo que Jesus gosta, nós precisamos também ter o mesmo gosto. Certo? Nós não podemos ter um paladar diferente do nosso rei. A igreja precisa ter esse mesmo paladar. A igreja de Jesus não é a igreja dos escândalos. A igreja de Jesus não é a igreja dos tropeços. A igreja de Jesus é a igreja da ceia, da comunhão, da vontade do Senhor, da liberalidade. Essa semana, termino aqui. Pastor Marcões, os irmãos estão aqui, pastores. Foi uma semana muito difícil para mim. Guerras de dentro, guerras de fora. Guerras no meu corpo, a minha esposa sabe, alguns obreiros aqui. Guerras de fora. Mas é exatamente num tempo como esse de guerra, nas lives, orando, clamando com os irmãos na madrugada, suplicando, no meio das guerras, o Senhor fortalece as nossas forças. Deus é tão maravilhoso que antes de começar as guerras, Ele primeiro te anima. Solta aquele áudio do garoto aí para a gente ouvir o que ele falou. O que minha esposa está citando aqui. Eu quero que você escute, depois eu vou comentar isso. Solta aí, João. Isso. Aí, pastor Eduardo, senão eu estava falando para o senhor. Eu consegui pegar o número do senhor. E eu estava agora aqui no meu trabalho pensando, e Deus me levou a um pensamento no qual em meu coração estava que eu queria conversar com o Senhor, né? Dar glória a Deus juntamente com o pastor acerca daquilo que Deus fez na nossa vida aí e tem feito aqui também, que partiu o início da nossa história aí, né? Através da igreja Deus é Fiel, através do Senhor, pastor Eduardo, né, na vida da minha mãe, irmã Neide. E Deus, no meu coração, me entregou algo da parte do Senhor,
para a vida do pastor, no qual Deus falava ao meu coração aqui no meu trabalho, para que você não desanime e alegre o seu coração. Que Deus é contigo, que ainda Deus tem muitas coisas para fazer na sua vida. E não importa o que está acontecendo em meio a toda esta pandemia, em meio a toda esta crise que está acontecendo, porque em vários lugares, tem sido diferente e tem afetado muito a muitas pessoas. E assim diz o Senhor: alegra o teu coração, pois eu sou contigo. E o Senhor mandou, pastor, eu dizer ao Senhor que ainda Deus tem muitas coisas para realizar na sua vida. E dentro da sua família, dentro da sua casa, dentro do ministério, Deus é fiel. Deus tem muitas obras para operar através da tua vida. E alegra o teu coração, pois a partir de agora o Senhor, está dizendo, que aí vem um tempo, da colheita, daquilo que o Senhor colocou em teu coração a plantar. Chegou a hora de colher, diz o Senhor. E o Senhor está dizendo que você nunca esteve só e não estará, pois Ele segura na tua mão direita e te diz: eu sou contigo, diz o Senhor. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração, pastor, para que eu entregasse ao Senhor. E para a honra e a glória do Senhor, eu entrego essa palavra ao Senhor e que a paz do Senhor esteja com o Senhor. Amém? Numa semana de muita prova, luta, antecedendo esse aniversário, eu não entendia por que Deus mandava me alegrar. Porque depois que passou aí, sim, eu entendi. As lutas tentando desanimar a gente. E aí, irmãos, a gente se lembra do semear desses 23 anos. Essa família que a gente alcançou, e várias famílias no Barroso. A família hoje está em São Paulo, da Michele, passou por aqui, foi abençoado por esse ministério. Essa família que está em Goiás. Outras, a Cleonice que está em Brasília, as pessoas que foram abençoadas, irmãos. Como é importante a gente deixar a nossa vida ser um canal de bênção para outras pessoas. Queridos, vamos permitir que o Senhor entre em nossa história. Eu tenho recebido muitas promessas do Senhor. Esses dias atrás, nas lives, uma irmã entrou, irmã Fernanda, missionária Fernanda, prega em não sei quantos países. E ela disse: Deus está dizendo para mim que Deus vai te levantar entre os grandes. E muitos vão te convidar. Eu digo: como vai ser isso, Senhor? Mas eu só ficar esperando no Senhor. Então, quando a gente recebe as promessas do Senhor, o nosso Deus, a gente precisa apenas esperar em Deus. Irmãos, para terminar, essa família que a gente pegou, o pastor se lembra, Raimundo que está aqui, que não tinha nenhum lugar para morar, uma barraca que a gente até conseguiu, ali a gente ajudou a organizar uma barraca. Ela foi-se embora para Goiás e ali hoje, ele fala nesse testemunho dessa pregação, que a mãe dele hoje é empresária lá em Goiás. E eles já disseram para mim assim: pastor, venha, a gente vai custear a sua vinda para cá. Minha mãe quer muito lhe ver. Eu digo: no tempo do Senhor nós estaremos aí. E eu tenho certeza que vai se abrir muitas agendas para lá. E eu sei que Deus, irmãos amados, é um Deus fiel e verdadeiro, que cumpre promessa, que é grande, que é poderoso. Fique de pé. Nós vamos orar e vamos encerrar. Porque você é a igreja do Senhor. Quem tem promessa de Deus aqui? Quem tem promessa do Senhor aí? Não desanima, não desanima.
Não desanima. Não desanime, Deus é fiel. E Ele vai cumprir. Permaneça. Ele quer entrar na tua vida. Ele quer entrar na tua história. Ele quer entrar. E eu quero falar algo aqui em particular para essa igreja que está presente aqui nessa noite. Esses planos que você tem feito. Senhor, eu quero assim, eu quero assim. Senhor, eu vou fazer assim. Deus está dizendo nesta noite para você que os planos podem até parecer ser perfeitos, mas o Senhor vai intervir na situação. E Ele vai agir de acordo com a vontade dEle. Sossegue seu coração. Faz assim, Senhor, faz assim. Faz assim, Senhor, não. Deus está dizendo para você nessa noite que os planos dele são melhores que os seus. Os caminhos dele são perfeitos e agradáveis. E ainda que você não entenda, ainda que provoque dor em você, no fim das contas você vai ver que valeu a pena esperar no Senhor. Que valeu a pena esperar na promessa. Não atribula teu coração por aquilo que você está vendo agora. Não atribule o seu coração. Porque Deus trabalha para aqueles que nele confia. Amém? Vamos orar ao Senhor. O tempo já foi. Querido Deus e Senhor, muito obrigado por esta noite tão agradável, Senhor, por este mover do Teu Espírito Santo nessa noite, pela palavra que nos foi entregue, Senhor, nesta noite pelo Teu Espírito Santo, Pai. Queremos Te dizer, Senhor, que sem Ti não somos nada. Nós Te dizemos nessa noite, Senhor, entra nesta noite, nesta casa, Pai, sopra sobre o Teu povo agora um renovo espiritual, Pai. Derrama sobre nossas vidas, Senhor Deus, o Teu Santo Espírito, animando, consolando, renovando e restaurando, Pai. Nós Te agradecemos pelos 23 anos dessa igreja que tem trabalhado para o Senhor, meu Pai, ainda com pouca força, ainda muitas vezes, meu Pai, sem saber como, mas só confiando no Senhor, meu Pai. Queremos Te agradecer porque até aqui nos trouxe o Senhor. Eu aqui, Senhor, Te louvo. Tu é fiel, Senhor. Tu é fiel, Senhor. Vamos cantar essa canção. Glória a Deus, vamos declarar que Ele é fiel. A sua fidelidade sempre. Diga para o seu irmão, igreja, diga igreja, não é um ponto de chegada, não é um ponto de chegada, é um ponto de partida. Vamos lá, declarar. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Declare, você que tem provado essa fidelidade. Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Ele é, Deus é fiel. Eu sou prova viva, você também é prova viva. Então vamos declarar os céus essa noite. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim. Não é a pandemia, não. Todos os planos. Não tem corona que sustente aquilo que Deus tem. Viver em santidade e adoração, pois é dele,
pois é só dele, somente dele o meu coração. Vamos declarar mais uma vez. Sim, Deus é fiel. A igreja. Você tem uma palavra aí, segura nessa palavra, toma posse. O tamanho da tua memória é o tamanho da promessa de Deus na tua vida. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Então declare aos céus: eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim. Sai da frente, cão, todos os planos que Ele mesmo. Sai da frente, porque a igreja vai avançar. Quero viver em santidade e adoro. Quer ver o diabo ficar raiva contigo? É quando tu é santo. Somente dele. Satanás não suporta uma vida de santidade. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir o mistério que Ele tem pra você. Todos os planos que Ele mesmo sonhou pra mim, pra tua casa. Declare: eu quero viver e adoração, pois é dele, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu quero ouvir só a igreja, vamos. Eu não. Diga pro inferno ouvir. Diga para a circunstância. Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti, então viverás em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o teu coração. A igreja: eu não morrerei enquanto o Senhor, Ele vai cumprir cada palavra falada sobre a tua vida. Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti, eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. A igreja: pois é só dele, somente dele o meu coração. Diga, declare nessa noite: pois é só dele, somente dele o meu coração. É dele, pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele o teu coração. É dele, e para ele são todas as coisas. Glória a Deus. Amém. Queridos, quem não viu, pode ver depois no canal. Amém. Deus abençoe os irmãos. A Deus é fiel, não é quatro paredes. A Deus é fiel, é você. Porque foi você que Deus salvou. Tá certo? Honre, respeite, trabalhem. Porque a nossa vida aqui na terra é trabalhar para o Senhor. E seja fiel. A mensagem de amanhã vai ser o pecado de Acã. Tá certo? Quem quiser assistir, depois você vai lá e clica. Tá bom? Essa mensagem de hoje vai ser tudo juntado em nome de Jesus. E as coisas boas. Vamos viver as coisas boas que Deus tem para nós. Passado, a palavra do Senhor diz que ficou para trás. Amém? Então, agradeça ao Senhor,
E saiba, se 23 anos chegou, nós vamos chegar aos 24, 25, 26, até o Senhor voltar, querendo Ele. Pai, nós te agradecemos. Muito obrigado, Senhor, por essa noite, pelos teus servos que vieram, ainda estão conosco aqui, que agora vão sair, meu Pai, para as suas casas. Leva com segurança, guarda, livre de todo mal. Acampa teus anjos a nos guardar, Senhor. Recebemos as promessas que foi pregada aqui hoje, Pai. Sabemos, meu Deus, que a tua promessa ela é fiel. E nós não vamos largar, porque, Senhor, grande é a vitória desta casa. Toma esse pequeno e humilde ministério ainda nas tuas mãos, que o Senhor possa fazer valer todas as promessas feitas a nós, meu Pai. Obrigado, meu Deus. Nos honra a cada dia com a tua fidelidade e nós possamos agradecer ao Senhor, sendo fiel a ti, Senhor. Que o amor do nosso Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolação do Espírito Santo esteja conosco desde agora e para todo o sempre. Quem crê diz: Deus abençoe. Vá na paz do Senhor. Peça álcool ali para higienizar suas mãos. Ministério Deus é Fiel. Acesse o nosso site www.ministériodeusfiel.com.br. Ministério Deus é Fiel. Fiel é quem nos prometeu.